E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2 diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Se você puder, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua mensagem, Deus, a tua mensagem que é vida aos nossos corações. Nós te pedimos, Deus, para que o Senhor revele, Deus, nessa hora, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que precisamos. Que a Tua palavra, Deus, nessa noite possa ter o poder de transformar as nossas vidas, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Eu quero falar com você nessa noite sobre as provações da vida, as dificuldades da vida, sobre as provas da vida. Quem aqui passa por prova? Levanta a mão assim. Quem aqui passa por dificuldade? Quem aqui tem perrengue na vida? Levanta a mão. Semana que vem assim tem uma tretinha te esperando para ser resolvida, né? Semana que vem tem um probleminha te esperando para você dar conta dele, né? Final de semana chegou, a gente sai do trabalho, desliga o nosso computador, né? E até semana que vem para os problemas. E aí segunda-feira ainda é feriado, né? Mais um feriado. Semana passada também foi feriado. Então você tem mais uma segunda-feira aí para poder descansar. Mas você sabe que tem alguns problemas te esperando. Você já teve aquela sensação de deitar na sua cama, colocar a cabeça no seu travesseiro e sentir os problemas te esperando? Já teve essa sensação, né? De sentir ali aquele probleminha te esperando para ser resolvido, aquela treta que você precisa resolver, aquela conversa que você precisa ter, aquela ligação que você precisa fazer, aquela frase que você precisa falar para alguém. Posso ouvir um amém? Tem alguém aqui que está nessa situação ou sou só eu? Amém, gente? E eu quero falar com você nessa noite então, sobre isso, sobre essas dificuldades da vida, sobre esses problemas da vida. E nós precisamos ter uma máxima na nossa vida, gente, que problemas foram feitos para serem resolvidos. Se você guardar isso no seu coração e ter certeza disso, a sua vida vai ser transformada, que os problemas foram feitos para serem resolvidos. Quando nós estamos no meio do problema, quando nós estamos no meio do caos, quando a gente está no meio da dificuldade, parece que vai nos matar, né? Parece que aquele problema vai matar a gente, parece que aquela conversa vai matar a gente, parece que aquele e-mail que a gente precisa mandar vai matar a gente. E aí quando você faz o que precisa ser feito, vem aquele alívio. E aí nem era tão difícil assim. Já teve essa sensação? E aí depois você sai daquela sala de reunião e aquela conversa nem era tão difícil assim. Era mais a gente que estava criando um monstro dentro de nós. Mas nós temos essas dificuldades, nós temos esses problemas e precisamos aprender a lidar com eles, porque enquanto estivermos vivendo essa vida, teremos problemas. Olha para a pessoa que está do teu lado e vê se ela está com cara de quem tem problema. Olha para ela aí, vê se ela está com cara de quem tem um problema para resolver. Talvez o problema dela seja você já pensou nisso? Não? É ou não é verdade? Mas ela precisa resolver alguma coisa, então fala para ela assim, ó, aproveita que você está viva, aproveita que você está vivo. Porque só dá para resolver problema nessa vida enquanto está vivo. E os problemas só aparecem enquanto estamos vivos. Então se tem problemas, se tem perrengue, se tem dificuldade aí, seja bem-vindo à vida. Essa é a vida. Enquanto somos crianças, temos alguns problemas, né? Olha aqui o Noah, né? Cheio de problema aqui. Ele poderia ter um colchonete ali, né? Agora talvez o problema dele fosse esse, né? Um colchonete ali para ele poder desenhar. E aí a gente vai crescendo e os problemas vão aumentando. Quando somos adolescentes, quando ali estamos naquela fase da infância para a adolescência, temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Quando estamos na fase da juventude, até os 25, 30 anos, temos outros problemas, outras dificuldades. Quando estamos lá pelos 40, pelos 50 anos, temos outras dificuldades. A verdade é que cada fase da vida prepara para nós uma dificuldade. Olha que notícia boa para você nessa noite, né? Que frase de motivação. Mas essa é a verdade da vida, gente. Cada fase da nossa vida nós temos uma dificuldade. Se você for olhar agora
nesse nível que você está agora de fé, nesse nível que você está agora intelectual, nesse nível que você está vivendo agora a sua vida, você for olhar para os seus problemas de 10 anos atrás, eles nem eram tão grandes assim. Tipo assim, se você não entregasse um trabalho da escola, nem ia ser tão ruim assim, mas parecia que era o último dia da nossa vida. Quando você chegava na escola, estava todo mundo com a cartolina para o lado de fora da mochila, menos você. Você já chegou na escola um dia assim, não? Todo mundo com a cartolina na mochila. E você, cadê a minha, cara? O que está acontecendo? O que era hoje? E parece que aquele era o último dia da nossa vida, porque todo mundo estava preparado, menos você. E aí as coisas a idade vai chegando, as responsabilidades vão mudando, mas os problemas continuam, porque estamos vivendo. Paulo vai escrever, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu fazia coisas como menino, agora eu sou um homem. E na nossa vida é exatamente igual, vamos crescendo e os problemas vão mudando, mas continuamos tendo essas dificuldades. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque lembra que eu te disse no início que problema tem uma função só? Ser resolvido. E como resolver? Porque tem gente que é muito boa em resolver problema. Você já contou uma história para alguém e a pessoa disse, cara, tu está triste por causa disso? Tu está assim, pensando em desistir de tudo por causa disso? Já tem aquela outra pessoa que é um probleminha de nada assim, e ela parece que vai morrer, e ela parece não dar conta, e ela chora, e ela manda mensagem para todo mundo, porque cada um tem um jeito de lidar com os problemas. Talvez o problema para você que seja mortal, para a pessoa ela já superou isso há muito e muito tempo. Mas nós precisamos aprender a resolver os problemas da nossa vida. Nós precisamos aprender a resolver os conflitos da nossa vida. Então eu quero falar com você nessa noite sobre um kit de sobrevivência. O kit de sobrevivência que o cristão precisa ter para resolver os problemas. Quando Jesus vai orar por nós, ele diz ao Pai, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre no mundo. Você já leu isso na Bíblia? Quando Jesus está orando, ele ora e ele pede isso para Deus. Eu não peço que os tire do mundo, ou seja, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo e livre eles dos problemas e livre eles das coisas boas que também tem no mundo. Mas eu peço que os livre no mundo. Então o que Deus tem para mim e para você não é ausência de problema, também não é ausência de alegria, não são ausência de prazeres nessa vida, mas são livramentos. Quantos livramentos eu e você já recebemos nessa vida, gente? Quantas coisas já aconteceram na nossa vida que não era mais para nós estarmos aqui? Alguém consegue lembrar de uma coisa pelo menos na sua vida? Talvez foi um acidente, talvez foi um livramento em um relacionamento, uma empresa que você ia largar tudo para ir seguir carreira nessa empresa e uma semana depois essa empresa fechou. Quantos livramentos já recebemos nessa vida? E se esses livramentos não são a mão de Deus nos livrando de tudo, nos livrando das dificuldades, dos problemas dessa vida, nos salvando no momento que ninguém mais consegue nos salvar. Então, nessa noite eu quero falar com você sobre isso, sobre um kit de sobrevivência, para nós sobrevivermos nessa selva, que é a vida. Teve alguns sábados atrás aí que eu falei sobre alguns animais que muito se parecem conosco. Quem estava? Tinha bastante gente, né? E você percebeu como realmente a vida se parece muito com uma selva? Cheio de bicho peçonhento por aí. É ou não é verdade? Cheio de gente estranha por aí e a gente faz parte disso. E a gente precisa o quê? Aprender a sobreviver nisso. Porque quando você vai para uma selva, quando você vai... Quem é que já foi para o meio do mato? Quem já acampou? Não estou falando aqui sobre aquele chalé com chuveiro a gás, com Netflix, e aí passa, né, um marimbondo na sua frente, você joga SBP nele. É selva, assim. Quem já foi para o mato? Quem já acampou? Tá. Já percebeu que quando você está no meio do mato, quando você está acampando, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Sobreviver. É ou não é verdade? Você está ali para sobreviver, você precisa comer, você precisa dormir, você precisa se proteger do frio. E eu e você temos uma coisa que se chama instinto. O nosso instinto é se defender, o nosso instinto é se proteger. Se você ficar parado assim agora e alguém ameaçar te dar um socão na cara, você não vai ficar assim. Você vai ou fechar o olho ou se esquivar, algum instinto você vai ter. Porque esse é o nosso instinto, a gente se protege, a gente se defende. Quando você vê alguma coisa vindo na sua direção, você corre, você fecha o olho, você ora, né? Quem é mais crente já dobra o joelho e ora, né? É ou não é verdade? Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado, mano. As meninas numa aula assim de primeiros socorros, e tinha um manequim no chão,
e a menina, tipo assim, fazendo massagem cardíaca. E aí a câmera cortou para outra, ela estava ministrando assim, em nome de Jesus, ressuscita. Sabe? Essa é a vida de algumas pessoas. Cada um tem um instinto. A pessoa cai no chão, você vai ali, faz uma massagem cardíaca, vê se tem sinal. Já tem outro que vai e começa a orar e declarar a palavra profética, sabe? Ossos secos, eu declaro vida sobre você. E cada um tem o seu nível de instinto. Mas todos nós temos. E todos nós estamos nessa vida para conseguir sobreviver. E é muito doido quando a gente fala sobre viver. E eu já preguei isso várias vezes, que a gente não deve sobreviver, a gente precisa viver. E isso é uma verdade, Deus nos promete vida e vida abundante. Mas você já teve aquele dia que você só sobreviveu? Já teve esse dia, não? Você não pensou em criar algo novo, você não pensou em uma ideia mirabolante, você não tentou alcançar o seu primeiro milhão, você só tentou não morrer. Você só tentou não se jogar debaixo da tua cama e não sair de lá nunca mais. Sabe aquele dia que você só quis sobreviver, tipo assim, você estava no trabalho e você estava orando assim, Deus, só deixa eu chegar vivo em casa, e se possível sem matar ninguém hoje. Sabe esse dia que você só sobrevive, tipo assim, você passa no corredor falando, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo. Sabe esse dia que você passa assim, sem contato visual, para ninguém sorrir, para ninguém cumprimentar, para ninguém falar, aqueles dias que a gente só sobrevive. E nesses dias é muito importante nós entendermos algumas coisas que a gente precisa fazer, porque todos nós temos esses dias. Nem todo mundo acorda de manhã dizendo bom dia sol, bom dia luz, bom dia Jesus. Nem todo mundo acorda e faz o seu café e faz o seu devocional com os pássaros cantando e as borboletas pousando no seu ombro. Nem todo dia é assim. Gostaríamos muito que fosse, mas nem todo dia é assim. Todo mundo tem aquele dia que acorda perdido, que não sabe nem onde que está, não sabe se é final da tarde, se é começo do dia, sabe aquele dia que você dorme assim perdido? Todos nós temos esses dias, e nesses dias não podemos desistir, porque ainda é um dia. A Bíblia vai dizer que tem o dia mau e o dia bom, e Deus fez tanto um quanto o outro, e nós precisamos aprender a aproveitar tanto um quanto o outro, porque os dias maus também nos ensinam. As coisas ruins dessa vida também nos ensinam. Se essa vida fosse só coisas boas, fosse só alegria, a gente ia ser um zero à esquerda, aquele cara que não aguenta nada, que não consegue ouvir nada, que não consegue ver nada. Por quê? Os dias maus vão nos formando, vai formando o nosso caráter, vai formando a nossa vida, a gente vai sabendo como é a vida, porque a vida é feita de dias bons e de dias ruins, mas nós precisamos aprender a sobreviver nessa selva que se chama vida. Que nem todo mundo, meu lindo, quer ajudar você, que tem muita gente querendo o nosso mal. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando, não? Isso aqui não é uma palavra do caos, uma palavra apocalíptica, mas é que nas últimas semanas eu tenho visto algumas pessoas andando por aí contando as borboletas do céu, só que elas estão há 10 anos contando as borboletas do céu, e não avançam e não mudam de vida. Nós precisamos aprender a viver. E viver também é aproveitar a vida. E viver também é sobreviver aos dias ruins. Amém? Você quer aprender a viver, não? Amém ou não amém, gente? Olha só, a gente precisa começar falando sobre as provações. E provações todo mundo passa. Dificuldade todo mundo passa. E a provação nada mais é do que uma prova para nos aprovar ou para nos reprovar. Se você aqui já frequentou algum dia a escola, né? Eu espero que sim. Você sabe que na escola nós somos testados baseado no quê? Em provas, né? Você vai lá e você faz uma prova, e se você tirar uma nota acima da média, você está aprovado. Se você tirar uma nota abaixo da média, você está reprovado. E as provas foram feitas para testar o nosso nível de intelectualidade, o quanto você sabe sobre aquela matéria. Então você faz uma prova de matemática e ali caem várias contas, uma prova de língua portuguesa e ali caem várias questões, e aí você vai sendo testado e provado, e no final você recebe uma nota, e essa nota vai te aprovar ou vai te reprovar. E a vida não é diferente. Na vida nós passamos por várias provações, e essas provações foram feitas para nos aprovar. Essas provações foram feitas para a gente subir de nível, para a gente trocar de posição. Uma prova, por exemplo, quando você está na escola, ela é feita para você poder subir de nível. Se você reprova na escola, você repete aquele ano e você não vai para um novo ano. E na vida é exatamente igual. Tem gente que está há 10 anos reprovando na mesma prova e nunca sobe de nível.
Tem gente na vida que está há 10 anos reprovando no mesmo relacionamento e nunca sobe de nível. Por que isso acontece, gente? Porque nós não estamos avançando, porque nós não estamos sendo aprovados. E uma coisa que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos aprovados nessa vida, porque Deus quer que a gente suba de nível. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus quer que eu e você possamos crescer nessa vida. Deus não quer eu e você todos os dias lendo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e sempre vai ter o todinho na minha geladeira. Deus quer que eu e você possamos subir de nível, um nível mais alto de fé, um nível mais alto intelectual, um nível mais alto teológico, de leitura da Bíblia, de oração, de vida com Deus. Mas nós estamos dia após dia sendo reprovados na mesma coisa. E como é horrível quando você é reprovado na mesma coisa. Você já sabe o que não deve fazer, ou você já sabe o que deve fazer, e não fazendo, você reprova. E pior do que você reprovar, é você ver todo mundo sendo aprovado. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco indiscreta aqui. Quem é que já reprovou de ano? Quem já reprovou na escola? Levanta a mão assim. Levanta a mão, vamos lá. Você precisa ter orgulho disso, isso também te formou. Levanta a mão. Tá bom. Tá, quem é que já ficou de recuperação? Ó, meu Deus. Tá, glória. Quem é que já passou pelo conselho? Sabe aquele ano que você passa só porque você é amigo das moças da merenda? É ou não é verdade? E qual que é o lance de tudo isso? É no outro ano, você está numa sala que você não conhece ninguém, e todos os seus amigos numa outra sala. É horrível essa sensação, é ou não é? Eu lembro que quando eu estava na escola, eu estudava, eu era um ótimo aluno, eu só tinha um problema, eu falava demais. E aí, geralmente a cada bimestre me trocavam de turma, me trocavam de sala, porque eu fazia muito amigo e aí ia para outra sala. E aí sabe quando você está sentado assim na sala e está todo mundo que era da tua sala passando para educação física e está só você assim, parado assim, sem conhecer ninguém, aí você fica, meu Deus, era só eu ter ficado quieto. Sabe essa sensação de ser reprovado, cara? Essa sensação de ter que fazer tudo de novo, é essa sensação de ter que começar do zero. E quantos de nós estamos assim na nossa vida com Deus há tempos e tempos e tempos? Pega um negócio para fazer na igreja, larga, reprovado, volta do início da fila. Agora eu vou começar a ler a Bíblia, em nome de Jesus, Deus vai me ajudar. Primeiro dia, lê um capítulo, no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e já era. Volta de novo, lá do início da fila. Quantas vezes eu e você vamos ter que ser reprovados nas coisas para aprender que se Deus está do nosso lado a gente pode avançar, que as provações não foram feitas para arrancar a nossa cabeça ou para dizer o quanto a gente é ruim ou o quanto a gente é bom, as provações foram feitas para fazer a gente subir de nível. Se você hoje é alguém maduro, é alguém madura, é porque você foi aprovado em algumas fases da sua vida e você subiu de nível. E as provações que eu e você estamos passando nesses dias é para nos subir de nível. Deus não quer matar ninguém. Ou você acha que quando a Bíblia diz lá em Mateus 4, quando Jesus vai para o deserto, ele é enviado pelo deserto pelo Espírito, a Bíblia vai dizer, era para ele morrer. Ele foi provado, e no meio da sua provação, ele foi aprovado. E o ministério dele começa quando ele sai dali. Tem gente querendo começar muitas coisas sem ser aprovado. Tem gente querendo começar um relacionamento sem respeitar o pai e a mãe em casa. Tem gente querendo abrir o próprio negócio. Mas no lugar agora que você é funcionário, você trabalha como se aquele negócio fosse teu? Você veste a camisa, você vai para cima? Sabe, nós queremos as coisas grandes da vida, mas nós não queremos passar pelas coisas pequenas da vida. As coisas pequenas dessa vida estão nos preparando para as coisas grandes que virão. Sabe, é o cara que ora e diz, Senhor, me dá uma casa de 5 quartos, 8 suítes, 20 vagas na garagem. Você não limpa a kitnet que você mora, cara. Você não lava o único banheiro que tem no teu apartamento. Você quer uma casa com tanto banheiro assim para quê? Você consegue entender isso aqui que eu estou falando, não? Deus me dá um carro melhor, mas peraí, para que você quer um carro melhor? Deus me dá um celular melhor, para que você quer um celular melhor? A gente está querendo ser aprovado e pular de nível sem ser aprovado, sem passar pelas coisas pequenas. Quantas vezes eu e você já sofremos e fomos aprovados por aquilo que sofremos, e hoje não sofremos mais pelos mesmos motivos, porque estamos amadurecendo, estamos sendo aprovados dia após dia.
Você pode dar um glória a Deus pelas provações da vida então? Você consegue entender que são as provações da vida que nos fazem subir de nível? São as provações da vida que fazem com que eu e você possamos ir para um novo nível. E agora, existem dois sentimentos depois de uma aprovação: a aprovação e a reprovação. Quando eu e você somos aprovados, é aquela alegria, né? É aquela sensação de ir para um novo nível, aquela sensação de passar de ano, é aquela sensação de agora ir para algo novo. Mas também tem aquela sensação de quando nós reprovamos, que é de ter que começar tudo de novo. E quantas vezes eu e você, em sendo reprovados, tivemos que começar tudo de novo? Um relacionamento, cara, era só ter mudado o jeito de falar. Mas é orgulhoso, não mudou, reprovado, volta para o início da fila. Um novo trabalho, era só desempenhar um pouco melhor aquilo que você já sabe fazer. Ninguém está te cobrando pelo que você não sabe, só estão cobrando um pouco mais de você por aquilo que você já sabe. Era só fazer um pouco mais. E aí quando você ganha a conta, você volta para o início da fila. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando? É a sensação de ser reprovado e de ter que voltar para o início da fila. E era só ter feito um pouco mais. Sabe aquela questão que era só você ter lido ela de novo? Era só você ter interpretado um pouco melhor. E aí você sai da sala, e quando você sai dessa sala, os teus amigos dão a resposta e você diz: cara, errei. Já teve essa sensação? Era só ter lido de novo. E aí era só ter estudado mais um pouco, era só ter estudado mais uma noite, era só ter lido mais um livro, era só mais um pouquinho. Mas já foi reprovado. E agora é preciso voltar para o início da fila, de novo. Só que esse voltar para o início da fila, meu irmão, leva tempo, até você ter uma nova oportunidade. E quantas oportunidades a gente está jogando fora, e todo dia tendo que voltar para o início da fila. Sabe, é todo dia tendo que dizer: Deus me perdoa porque eu errei a mesma coisa que ontem. Uma vez eu ouvi um cara dizendo, e aquilo que ele disse é muito verdade: se você quer pecar, peque amanhã em um erro diferente do de ontem. Porque quantas vezes eu e você estamos errando todos os dias na mesma coisa? E aí, sabe, eu fico imaginando Deus assim cansado: poxa, eu até perdoo, mas assim, de novo, na mesma coisa. Sabe, todos nós somos pecadores, somos falhos, erramos e pecamos e muito, e carecemos da graça de Deus. Mas espera aí, tem alguns erros que já deu para parar. Tem alguns pecados que já era para ter deixado para trás. Mas estamos todos os dias sendo reprovados e entrando no início da fila de novo. E Deus está dizendo para nós: até quando? Sabe, até quando a gente vai precisar de mais uma chance? Até quando a gente vai precisar de mais uma oportunidade? Até quando? Deus tem algo para todos nós vivemos nessa terra, meu irmão. Deus tem algo preparado para mim e para você, mas Ele precisa de tempo para fazer as coisas. Ele precisa que eu e você estejamos prontos para fazer as coisas. Ele precisa que eu e você estejamos dispostos e disponíveis. Sabe, quando a gente olha para José, um grande governador, 13 anos sofrendo e apanhando. Moisés, o libertador do povo da terra da escravidão, 80 anos sofrendo e apanhando. E parece que de repente alguém muda de vida. Você já teve essa sensação de olhar para alguém e parece que de repente a pessoa mudou de vida? Mas quantas e quantas noites ela ficou sem dormir? Enquanto todo mundo saía, enquanto todo mundo ia fazer qualquer outra coisa, ela estava lá, dedicada, responsável, buscando aquilo que ela queria fazer. E aí, demora muito tempo para de repente acontecer alguma coisa. E aí parece que na vida do outro é assim. E na minha demora séculos e séculos, e dias, e semanas e semanas. Será que é porque a gente não está todo dia voltando para o início da fila de novo? Sabe, provações, dificuldades todos nós teremos. Mas a pergunta que fica é: como nós saímos disso tudo? Depois de uma dificuldade, como você sai dela? Depois de uma briga no seu relacionamento, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, depois de uma discussão, como você sai dela? Se você não sair alguém melhor, eu tenho uma péssima notícia para você: amanhã vai ser a mesma briga. Depois de uma treta no seu trabalho, de algo que você deveria fazer e não fez, e você discute com aquele que está acima de você, depois de toda essa confusão, a pergunta que eu te faço é: amanhã você vai fazer ou você não vai fazer de novo? Porque senão a briga vai ser a mesma.
Você consegue entender o que eu estou falando, não? Se eu e você não mudarmos depois de uma provação, as provações sempre serão as mesmas. Sabe, quando o diabo vê que eu e você superamos, ele muda de estratégia. Só que tem gente aqui que o diabo nem precisa ser tão criativo assim, porque é sempre a mesma coisa. Tem vezes na minha vida que é sempre a mesma coisa, e quando eu vejo, Deus, eu já fiz. Sabe, que eu e você possamos nos arrepender e aprender com os erros que já cometemos até aqui, e não errar nos mesmos erros de novo. E existem algumas coisas que eu e você precisamos ter nessa vida, para não cair sempre nos mesmos erros, e para aprender a superar as provações dessa vida. Eu quero começar falando com você sobre talvez uma das coisas mais importantes que nós temos, quando nós precisamos sobreviver diante de uma provação, que é o nosso abrigo. E aqui, esse abrigo, talvez na selva, representa essa barraca. Você sabe o quão é importante você se abrigar em um lugar seguro? Você sabe, quando você está em um acampamento, quando você está no meio do mato, um abrigo é a primeira coisa que você precisa. Um lugar seguro para dormir, para se proteger do frio, para se proteger da chuva. Um lugar seguro que você pode se abrigar. E uma das principais coisas que o diabo tem feito nos nossos dias é tocado nas nossas casas. É entrado dentro dos nossos lares. É ou não é verdade, gente? O lugar mais seguro que tem para mim e para você nessa terra precisa ser a nossa casa. Precisa ser o teu quarto. Precisa ser aquele lugar que você pode se abrigar. E muitas vezes, aonde é o lugar que mais tem treta? No lugar que era para ser o lugar mais seguro. Na nossa casa. A gente abre a porta e parece que já está um caos. E um monte de gente gritando e bagunça e... Era para ser o lugar da minha segurança. Era para ser o meu ambiente seguro. Era para eu entrar aqui e eu ser protegido. Sabe qual que é o lance da nossa casa? É que se está todo mundo no trabalho querendo a tua cabeça, está todo mundo na igreja inventando coisas sobre você, está todos os seus amigos contra você, você entra na sua casa e lá é o seu ambiente seguro. E aonde o diabo mais tem tocado nesses dias, cara, é nas nossas casas. Quem aqui mora sozinho, talvez você mora com seu esposo, com a sua esposa, preserva a tua casa, cuida da tua casa, preserva o ambiente da tua casa. Se você mora com os seus pais, preserva a tua casa, cuida da tua casa, sabe, arruma o teu quarto, cara, troca a tua roupa de cama, já está até com a tua marca, aquela roupa de cama, troca ela, coloca ela para lavar em nome de Jesus, sabe, troca aquela fronha daquele travesseiro, passa um aspirador naquele quarto, arruma a tua casa, porque a tua casa é o lugar mais seguro que você tem, o teu quarto é o ambiente mais seguro que você tem. Ali talvez seja o momento, o lugar que você tenha intimidade com Deus, talvez ali seja o lugar que você pode sentar e ficar sozinho e ouvir aquilo que Deus tem para falar, mas no meio de tanto barulho, mas no meio de tanta sujeira, mas no meio de tanta coisa, não tem como. E aí talvez você diga, Pedro, mas a minha casa é impossível, os meus pais não param de falar, eu tenho 1 milhão de irmãos, eu não consigo. Existe um lugar de abrigo para todos nós. Aquele lugar que o salmista escreve lá no Salmo 91, e o salmista escreve dizendo assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Cara, olha isso, olha o que esse salmista escreve, é esse lugar de abrigo, é esse lugar seguro, que talvez a gente não consiga encontrar na nossa casa, a gente não consegue encontrar no nosso trabalho, talvez você entra dentro da igreja e você também não consegue encontrar. Esse lugar está diante de Deus, a sombra do Todo-Poderoso, é nesse lugar que eu e você descansamos, é nesse lugar que o mal não tem poder sobre nós, é nesse lugar que a depressão não tem poder sobre nós, é nesse lugar que o medo não tem poder sobre nós. Esse é o nosso abrigo quando nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso. Que eu e você possamos colocar os nossos sentimentos, cara, diante de Deus, as nossas emoções diante de Deus, os nossos sonhos diante de Deus, porque o abrigo não é só o que te protege da chuva, não é só o que te protege do frio, o abrigo é o que protege os teus sonhos, o abrigo é o que protege os teus bens, o abrigo é o que protege aquilo que te pertence. E tem muita gente desabrigada por aí,
deixando tudo que tem em qualquer lugar. Que eu e você possamos esconder tudo aquilo que temos diante do Senhor. Sabe, os nossos maiores segredos, os nossos maiores anseios, os nossos maiores sonhos. Guarda tudo isso diante de Deus, cara. Entrega tudo isso para Deus. E aí você vai dizer, mas Deus ouve a minha oração? É claro que Ele ouve. Mas Deus lê os meus pensamentos? É claro que Ele lê os teus pensamentos. Mas você já parou para ter uma conversa sincera com Deus? Deus, esses são os meus sonhos. Deus, é isso que eu quero, é isso que eu queria, é desse jeito que eu queria que fosse. Sabe, comece a colocar os teus anseios no abrigo, num lugar seguro, num lugar onde o vento não tem poder, de um lugar onde a tempestade não tem poder. Esse é o poder do abrigo na minha e na sua vida. Esse é o poder de eu e você estarmos abrigados nesses dias. Tem dia que a gente está sobrevivendo, e vem a tempestade, e vem o vento, e parece que leva o restinho de coisa que a gente tinha. Sabe, aquele último fiozinho de paciência, aquele último fiozinho de alegria, aquele pouquinho que a gente tinha, parece que vem o dia mau e leva tudo embora. Que eu e você possamos guardar tudo diante de Deus, que eu e você possamos esconder os nossos sentimentos em Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém ou não amém? O outro ponto que a gente precisa aprender, quando nós estamos sobrevivendo nos dias de provação, nos momentos de provação, é aquilo que nós nos alimentamos. Se tem uma coisa que é importante, naqueles dias que nós estamos lutando pela nossa sobrevivência, no dia da provação, no dia da dificuldade, é nós cuidarmos com aquilo que nós nos alimentamos. E isso é muito importante, porque no dia que eu estou mais frustrado, no dia que eu estou mais triste, no dia que eu estou mais decepcionado, é o mesmo dia que eu estou mais carente. É o dia que qualquer ombrinho para chorar é um ombro para chorar. É o dia que qualquer bracinho aberto é um abraço. É o dia que qualquer palavrinha bonita é o amor da minha vida. Porque nos dias que nós estamos piores, é os mesmos dias que nós estamos mais carentes. Você já teve aquele teu dia assim de carência, que do nada você chora, e você fica pensando, cara, o que está acontecendo? Ninguém me falou nada, ninguém me disse nada, você está tranquilo, só que você está muito triste, e do nada você chora. Já teve esse dia, não? Aquele dia carente, cara. É aquele dia que parece que a tua alma está para fora. Sabe, parece que teu corpo não está protegendo a tua alma, parece que a tua alma está para fora. E qualquer coisa que falam, parece que é um soco na tua alma, e você, ai. E aí o jeito que falam, o jeito que olham, o jeito que passam, tudo, porque nós estamos carentes, nós estamos precisando nos alimentar. Nós precisamos cuidar com aquilo que nós estamos nos alimentando. Por que eu falo sobre isso? Porque nós vivemos em dias que tem muito alimento. Tem muito alimento por aí, você está na sua casa rolando o seu feed e você vê vários vídeos, você vê várias fotos, você lê vários comentários, você se alimenta de muita coisa. Você vê uma série, você assiste um filme, você vê um vídeo no YouTube, são muitos alimentos que nós temos. Você está andando na rua e passa um carro de som, tocando uma música, e você vai dormir com aquela música na cabeça. Você não queria ouvir aquela música, você não pediu para tocar aquela música, mas você fica o dia todo com aquela música na cabeça. Por quê? São muitos alimentos, cara, nós somos bombardeados de informações de todos os lados. E tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Tem muito alimento que pode nos matar, e tem muito alimento que já está nos matando. Do que nós temos nos alimentado? Nesses dias difíceis, sabe, nesses dias ruins, nesses dias que você está mais carente, nesse dia que você está mais triste, quem você ouve? Para quem você está dando seus ouvidos? Será que você liga para aquela amiga que você sabe que não vai vir nada de bom? Ou será que você liga para a tua líder? Para aquela pessoa que pode te ajudar? Ou será que você liga para aquele amigo que pode te socorrer? Sabe, tem gente que só quer saber por que você está chorando e não quer te ajudar. Quem tem sido o nosso socorro? Quem tem sido a nossa ajuda? Quem tem sido esse nosso apoio? Quem tem nos alimentado? Tem uma história que eu li uma vez em um livro,
que falava justamente sobre isso, sobre se alimentar. E você sabe que nós somos formados pelo Espírito e pela carne. E parece que às vezes já virou um jargão, né? Quando alguém dá uma pisada na bola, você fala, ih, ó, o cara está vivendo na carne. Já ouviu isso? Porque quando eu estou no Espírito, eu tomo as decisões, cara, baseado naquilo que Deus tem para mim. Eu tomo as minhas decisões baseadas naquilo que Deus tem para a minha vida. Agora, quando eu estou na carne, sabe, quando eu não estou muito espiritual, quando eu estou meio mais para lá do que para cá, eu não estou nem aí, e eu quero aquilo que eu quero, e eu faço aquilo que eu quero fazer, e está tudo certo. E uma vez eu li num livro essa história, que falava sobre um cara que tinha um lugar, um ringue de briga de cachorro. Já viu aquela briga de galo? Só que esse cara, ele tinha um ringue de briga de cachorro. E sempre ele acertava qual cachorro iria vencer. Ele sempre apostava, e o cachorro que ele apostava sempre vencia. E aí um cara chegou perto dele e falou, cara, como você sabe qual cachorro que vai vencer a luta? E ele diz, é muito fácil, vence o cachorro que eu alimentar melhor. Vence o cachorro que eu der mais comida. E o escritor vai trazer essa história justamente para isso, para a nossa vida espiritual e para a nossa vida carnal. Quem você tem alimentado mais? A tua carne ou o teu espírito? Quem está vencendo as batalhas do teu dia a dia? Sabe aquele momento que você não pode se ajoelhar para orar, aquele momento que você não pode abrir a Bíblia, aquele momento que você precisa dar uma resposta? Quem responde? A tua carne ou o teu espírito? Aquele momento que alguém pisa no teu calo e você não age, você reage. Como você reage? Pela carne ou pelo espírito? Quem nós temos alimentado mais? Qual área da minha e da tua vida está mais alimentada? O Instagram, o TikTok? A série está em dia? Ou o devocional está em dia? Consegue entender isso aqui que eu estou falando? Eu também assisto série, eu também vejo filme, e eu também atraso o meu plano de leitura. Quem nós temos alimentado mais? O que é mais importante para mim? O que é mais importante para você? A nossa carne ou o nosso espírito? Vence quem nós alimentarmos melhor. Vence quem nós dermos mais alimento. Que nesses dias, gente, nós possamos ter muito cuidado com isso. Porque para nós alimentarmos o nosso espírito, às vezes é muito difícil. Mas para nós alimentarmos a nossa carne, é muito fácil. E a Bíblia já vai dizer, tenham cuidado, porque a carne é... Não lê a Bíblia? A carne é fraca, gente. Você quer tomar atitude pelo Espírito. Você quer fazer aquilo que Deus tem para você. Mas a carne é fraca. E eu esqueço aquilo que Deus tem. Eu esqueço aquilo que Deus quer. E eu ajo baseado naquilo que eu quero. Você consegue entender isso? Sabe, talvez essa palavra não seja uma palavra de muitos glória a Deus e aleluia. Não seja uma palavra que vai dar muitos cortes para as redes sociais. Mas é uma palavra que, se você prestar atenção, pode mudar a sua vida. Porque provação todos nós passamos. Nos alimentar todos nós precisamos. Mas quem nós temos alimentado mais? A nossa carne ou o nosso espírito? Sabe, e para encerrar com você, o último ponto dessa mensagem é sobre algo muito importante. A nossa mochila. O que você está carregando? O que você está levando? O que tem dentro da tua mochila? Quando você vai para uma trilha, quando você vai para um acampamento, você precisa cuidar com o que você leva. Você não pode levar coisas muito pesadas, afinal de contas tem pouco espaço e o caminho é longo. Você não pode levar coisas que você não vai utilizar, porque você precisa levar coisas úteis e não coisas inúteis. E a nossa vida é da mesma forma. Quanta coisa inútil você está carregando? Responde para você aí agora. Feche teu olho, 1 minuto, feche teu olho, por favor. Quantas coisas inúteis você está carregando? Sentimentos que não vão te levar para lugar nenhum. Memórias que não vão te levar para lugar nenhum. Lembranças que não vão mudar a tua vida. Coisas inúteis que só estão fazendo peso na mochila da nossa vida. Olhe para cá, por favor. Sabe, é muito importante nós nos lembrarmos disso. Que todos nós carregamos um fardo. E nós precisamos carregar aquele fardo que é leve, aquele jugo que é suave. Aquilo que Jesus disse para nós. Mas todos nós carregamos alguma coisa. Mas o que nós temos carregado? O que você está levando na tua mochila?
Sabe por quê? Tem muitas vezes que a gente está carregando coisa inútil, coisa que a gente não vai usar. Você já teve aqui a experiência de ir viajar, fazer a tua mala e voltar para casa e não usar algo que você levou? E você dizer, cara, por que eu levei isso? Eu não ia usar, é óbvio que eu não ia usar isso aqui, mas estava na cara que eu não ia usar. E você ficou a viagem toda carregando aquele trambolho. Já teve essa sensação? Aquele dia de escola que você vai para a aula e você leva o livro da matéria errada. E aí você fica todo o dia inteiro carregando um livro dessa grossura. E você não tira ele da bolsa por momento nenhum. E o pior não é isso. O pior é quando você leva o livro errado e você deixou em casa o que você precisava ter levado. Um peso inútil que a gente carrega o dia todo e não serve de nada. E quantos pesos inúteis eu e você estamos carregando na nossa vida, no nosso dia a dia, e não estão servindo de nada. Sabe, o peso da culpa, o peso do medo, o peso das memórias, das lembranças, peso que não muda a nossa vida. Mas a gente está carregando na mochila do dia a dia, e está pesado, e a gente não consegue caminhar, e a gente não consegue avançar, e parece que está todo mundo caminhando na nossa frente, é claro. Com uma mochila mais leve você consegue caminhar mais rápido, você consegue ir mais longe. E por que a gente carrega tanto peso, cara? Por que a gente carrega tanta mágoa de tanta gente? Por que a gente carrega tanta lembrança de tanta gente? Por que a gente tem tanta memória de coisas que a gente não vai usar para nada? Sabe, nos dias que a gente está sobrevivendo, enquanto menos peso, melhor. Enquanto mais leve a gente tiver, melhor. Será que a gente está se atentando para isso? Será que você está se atentando para isso? Não é porque a vida é difícil, não é porque você nasceu na cidade errada, não é porque você está frequentando a igreja errada, é porque você está carregando peso demais. Não é porque ninguém te ama, não é porque você é odiado, é porque você está carregando peso demais. E quando a gente carrega peso demais é difícil, é pesado, é complicado. Que eu e você possamos nos atentar para isso hoje, gente. Estamos na caminhada da vida e a vida é uma caminhada e todos nós temos um alvo. Mas nesse caminho, nós precisamos caminhar da melhor forma possível. E como caminhar do melhor jeito, se não levinho? Se não sem peso. Ou, se possível, com menos peso. E isso é muito importante para a nossa vida, gente. Nós aprendermos a caminhar levando menos peso. E dentro da mochila tem algumas coisas importantes que a gente precisa carregar. E a primeira dessas coisas importantes que você precisa colocar hoje na tua mochila. Repete comigo, sabedoria. Repete mais alto, sabedoria. Você precisa carregar dentro da sua mochila a sabedoria. Primeiro porque a sabedoria não vai deixar você carregar coisas inúteis. Já viu uma pessoa que é sábia? Parece que ela está uns 10 dias na frente de qualquer outra pessoa. Uma pessoa que ela é sábia, ela consegue prever as coisas antes de acontecer. Um grande exemplo disso geralmente são as nossas mães. Que elas conseguem ver as coisas antes de acontecer. Não é porque tem bola de cristal, não é porque consegue ver o futuro, é só porque tem sabedoria e geralmente conhece o filho que tem. É ou não é verdade? Nós precisamos ter sabedoria dentro da nossa mochila. E a sabedoria é algo que eu e você não encontramos em lugar nenhum, senão em Deus. O único que pode nos dar sabedoria é Deus. E aí, olha só o que Tiago vai escrever. Tiago capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Eu e você podemos pedir sabedoria para Deus, e Deus vai nos dar sabedoria. A sabedoria, sabe o que é a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento aplicado. Isso é sabedoria. Tem muita gente que conhece muita coisa, fez muitas faculdades, trabalhou em muitas empresas, fez várias pós-graduações, tem doutorado, tem mestrado, tem muito conhecimento, mas nunca deu certo na vida. Você conhece alguém assim? Tem muito conhecimento, conhece muita coisa, sabe conversar sobre tudo, mas nunca deu certo na vida. Não dá certo com mulher nenhum, não dá certo com homem nenhum, não dá certo em emprego nenhum.
Porque falta sabedoria. É a sabedoria que pega todo o nosso conhecimento e aplica ele. Agora também tem o oposto disso. Aquele cara que não tem conhecimento nenhum. Talvez nunca terminou a faculdade, talvez nunca terminou nem a escola, mas tem muita sabedoria. Sabe aquele tiozão da obra, que parou na 5ª série e dá moral em todos os engenheiros? Porque é muito sábio, é muitos anos trabalhando com aquilo ali, é muita sabedoria, ele sabe muita coisa. Talvez lá na tua empresa tenha alguém assim, o cara não estudou muito, o cara não conhece muito sobre a vida, mas ele é muito sábio. Isso é a sabedoria, é o conhecimento aplicado. Se eu e você não tivermos sabedoria na nossa mochila, a gente vai ter muito conhecimento, mas nunca vai conseguir aplicar em nada. É a sabedoria que nos faz fazer as escolhas certas. É a sabedoria que nos faz seguir os caminhos corretos. É a sabedoria que nos torna pessoas maduras. Lembra de Salomão? O homem mais sábio da história. Ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu sabedoria. Porque a sabedoria é o conhecimento aplicado. A sabedoria é aquilo que pode transformar a nossa vida. Que Deus levante nesses dias em nome de Jesus, jovens fortes, homens e mulheres fortes, sábios, que sabem para onde vão, que sabem o que querem. Você recebe isso em nome de Jesus? Sabedoria sobre a nossa vida, cara. E essa sabedoria nós encontramos em Jesus. Essa sabedoria é Cristo que pode nos dar. E aí, tem algumas outras coisas também que a gente precisa carregar na nossa mochila. Como por exemplo, conhecer Deus verdadeiramente. Você já parou para pensar se você conhece Deus de verdade? Você até acredita em Deus, você faz oração bonita, você chora, você canta, mas você já parou para pensar se você conhece Deus de verdade? E aqui eu quero dar para você 3 características de Deus, para você ver se encaixa naquilo que você acredita sobre Deus. Primeira coisa de todas elas, Deus é um Deus doador. Deus não se apega às coisas. E isso vai nos representar quando lá em João 3,16, aquele texto muito conhecido, diz que Deus deu Jesus para nos perdoar. Sabe, que Deus, Ele entrega Jesus para perdoar o meu e o seu pecado. Que Deus entrega Jesus para que eu e você possamos ser perdoados dos nossos erros, das nossas falhas. Deus entrega. Sabe, uma das características de Deus é ser doador. Sabe, é não se apegar. A gente vai ver isso refletindo em Jesus, lá em Filipenses, quando Paulo vai escrever que mesmo sendo Deus, não usurpou que ser Deus era algo que deveria se apegar, mas se esvaziou, e deu, e se entregou. Sabe, essa é uma característica muito importante de Deus, dar. Sabe, é não se apegar, é doar. Atos, a Bíblia vai dizer que não consideravam como sua coisa alguma, mas entregavam. E aqui, eu quero correr com você para falar sobre a segunda. A segunda natureza de Deus é a generosidade. Deus, Ele é generoso. Sabe, quando a Bíblia vai dizer sobre vida e vida abundante, isso é ser generoso. Aquilo que Deus me dá, eu derramo sobre a vida dos outros, eu entrego para os outros, eu compartilho com os outros. Quando Deus derrama quando Deus derrama uma bênção sobre a minha vida, essa bênção ela é repartida para os outros. E como é importante isso, a generosidade, nós sermos generosos, nós compartilharmos com os outros, nós compartilharmos com todos. O terceiro ponto, Deus Ele não rejeita a nossa oração. Romanos 8,35, quem nos separará de Cristo? Será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada e nem ninguém pode nos separar desse amor. Deus ouve a nossa oração, cara, Deus ouve a nossa súplica, Deus ouve aquilo que eu e você pedimos. Mas por que tanta provação? Mas por que tanta dificuldade? Porque estamos na vida, porque estamos vivendo, e glória a Deus pelas provações, e glória a Deus pelas dificuldades, porque nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Você já pensou que poderia ser muito pior? É por isso que tem muita gente que quando passa por dificuldade, quando passa por problema, a primeira coisa que vem na cabeça é tirar a própria vida.
Porque sem Deus é muito difícil. Porque quando nós estamos longe de Deus é muito complicado. Quando a nossa carne está muito mais alimentada do que o nosso espírito, é muito difícil. O que Deus está falando para nós nessa noite é que as tribulações e as dificuldades dessa vida, as provações, não foram feitas para nos matar, estão nos provando, e uma vez aprovados, nós seremos elevados de nível. Mas nós precisamos sobreviver no dia ruim, porque a vida também tem dia mau. É por isso que você precisa se abrigar em um lugar seguro, é por isso que você precisa se alimentar das coisas certas, é por isso que você precisa carregar as coisas certas dentro da sua mochila, senão vai ser só peso. É por isso que eu e você passamos por tribulação, é por isso que eu e você passamos por dificuldade, porque Deus está nos provando para nos aprovar. Sabe, Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. E uma vez provado, nós seremos aprovados em nome de Jesus. Tem uma história de como era feito o mastro dos barcos à vela. Sabe o barco à vela? O que segura a vela do barco é o mastro, né? Já sabe disso. Sabe como que eram feitos os mastros antigamente? Eles iam para uma floresta muito grande e viam a melhor árvore, a árvore mais forte, a árvore mais robusta. Mas eles não cortavam aquela árvore, eles cortavam todas as árvores em volta e deixavam só aquela árvore ali por longos e longos anos, para que ela pudesse pegar todo o vento que vinha. Porque quando tem muitas árvores, aquele vento vai se dissipando e chega nela mais fraco. Então eles desmatavam tudo em volta, deixavam só aquela árvore, para que o vento viesse e realmente balançasse, e realmente testasse a capacidade daquela árvore. Enquanto ela ia sendo testada, as raízes iam se aprofundando ainda mais, e ela ia extraindo ainda mais nutriente da terra. E muitos anos depois, voltavam lá, e se a árvore ainda estivesse em pé, então eles cortavam a árvore, e faziam o mastro dos barcos à vela. E o que é a vida, se não o sentimento de muitas vezes parecer que está sozinho? No momento de maior dificuldade, no momento de maior tribulação, no momento que nós estamos sendo mais provados, o que é a vida, se não nós nos sentirmos sozinhos, como essa árvore? Pô, não tem ninguém para me ajudar, cara. Não tem ninguém para segurar esse vento, não tem ninguém para me proteger, não tem ninguém do meu lado. Mas você consegue entender que é isso que nos faz mais fortes? Na maioria das vezes, é eu e você aprendermos a lidar com as nossas crises. Porque se tem alguém do lado, a gente sorri, a gente se abraça e vamos todo mundo para casa, só que deita no travesseiro, meu irmão. Quando você está sozinho, vem tudo de novo. E aí parece que nos momentos de maior solidão, parece que nos momentos de maior dificuldade, a gente está ali, sem ninguém por perto. Essa árvore, ela ficava ali sozinha por muitos e muitos anos, para que fosse testada a rigidez dela, a força dela. Que na minha e na sua vida possa ser assim, que os momentos de dificuldade nos tornem mais fortes, que os momentos de desespero, cara, façam da gente pessoas melhores, que as provações nos façam pessoas melhores, porque a provação vai vir, você mudando ou não, ela vai vir, a dificuldade ela vai vir, você querendo ou não, ela vai vir. Você pode fazer com que isso te torne alguém mais forte. Você pode fazer com que isso te torne alguém melhor. Que na minha e na sua vida seja assim a partir de hoje. Quando tiver uma provação, quando tiver uma dificuldade, lembre-se, aqui está a minha oportunidade de ser alguém melhor. Aqui está a minha oportunidade de ser alguém mais forte. Aqui está a minha oportunidade de ser uma pessoa que está em um nível mais alto.